Seja bem-vindo a mais um Conexão Mastermind, histórias que fazem a diferença. Olha, mais um dia aqui juntos conversando, contando boas histórias. E hoje eu, Guto Cater, tenho a alegria de estar com Eduardo Mendes. O Eduardo Mendes que tem uma história na Mastermind, desde o começo da Mastermind no Brasil. E eu falo para vocês que ele é o cérebro da Mastermind, é onde tudo surge e com ideias brilhantes que a gente vai aqui conversar sobre histórias maravilhosas. Vamos lá, Eduardo Mendes, que alegria começarmos mais um Conexão Mastermind. Guto, obrigado pelas palavras, por essa abertura aí entusiasmada, que aliás é uma das suas características. E sabe que você é um cara que encanta muito os nossos participantes, porque você tem esse entusiasmo. Quem tem entusiasmo tem Deus dentro de si, você tem essa bondade aí no seu coração. E é por isso que você impacta tanta gente. Então, estou muito feliz em fazer esse bate-papo aqui. E, em especial, fazer esse bate-papo com você, Guto. Com certeza, Du. Eu me remeti aqui lembrando o que a gente vai conversar aqui sobre onde tudo começou. Porque onde eu conheci o Eduardo Mendes? Muitas pessoas podem se perguntar. Eu conheci o Eduardo Mendes no mundo dos livros. E aí já tem uma característica, né, Edu? Que o mundo dos livros conecta. E na época, o Eduardo diretor executivo da Câmara Brasileira do Livro, eu era um dos diretores da Associação Nacional de Livrarias e a partir ali de um encontro dentro do próprio mundo do livro, eu percebi que esse cara tinha algo diferente, porque aonde ele botava a mão, as coisas aconteciam. E no mundo do livro, fazer as coisas andarem, tem que ser bom de liderança, tem que ter bom conhecimento. Você lembra disso, Du? Como é que foi? Lembro sim, Guto. A convite da Roseli Boschini, que era a presidente da Câmara Brasileira do Livro, eu acabei aceitando uma posição chave ali na organização, que era de diretor executivo da CBL. A CBL, para quem não conhece, é a Câmara Brasileira do Livro, é uma instituição que representa o mercado editorial dentro e fora do Brasil. Então, todas as livrarias, editoras, distribuidoras de livro fazem parte da Câmara Brasileira do Livro. E essa instituição tem como missão representar esse mercado dentro e fora do Brasil. E é interessante você trazer esse assunto, porque quando a gente fala em resultado de uma organização, uma boa liderança é fundamental. E eu me lembro que 3 meses, quando cheguei na Câmara, 3 meses depois, eu já tive uma aula de liderança sobre o que é ter uma visão estratégica com a Roseli Boschini, que na época era presidente da CBL. E é uma história muito boa sobre a Feira do Livro de Frankfurt. Você lembra da Feira do Livro de Frankfurt? Lembro, Du. E aproveito para deixar um abraço para a Roseli, né? Nossa querida amiga Roseli. Lembro da Feira de Frankfurt, é um dos eventos, sem sombra de dúvida, o mais importante do mundo dos livros, né, Du? Sim. É a principal feira do livro do mercado mundial. São mais de 7.300 expositores, são mais de 100 países que participam da feira. E a primeira feira do livro de Frankfurt que eu participei foi em 2008. Acontece que fazia 3 meses que eu tinha chegado na Câmara Brasileira do Livro. E aí, dentre as diversas atribuições, uma delas era ir para Frankfurt. E eu fui para Frankfurt, tinha uma pessoa responsável pelo stand, mas acontece que no primeiro dia da feira, aliás, 2 dias antes da feira começar, os livros das editoras brasileiras não chegavam na feira. Então, a gente começou a fazer uma articulação e a gente descobriu que os livros eles estavam retidos na alfândega do aeroporto da Espanha. Naquela época, houve um incidente na Espanha e, por algum motivo, os livros ficaram parados na alfândega da Espanha. Então, a gente fez toda uma gestão. Você imagina a tensão. E sei que a Feira do Livro do Frankfurt começou e na primeira página do UOL tinha uma foto do stand brasileiro sem nenhum livro. Caramba! Então, você imagine o problema que foi isso. Então, uma pauta absolutamente negativa e primeiro dia da feira não tinha livro no stand brasileiro. Segundo dia, os livros chegaram, nós arrumamos o stand, mas a grande questão era como sair dessa pauta negativa e ir para uma pauta mais positiva. E foi então que eu participei de uma reunião, estávamos eu, a Roseli, o Wilhelm Boss, que era o diretor da Feira do Livro de Frankfurt, a Marifé, que era uma espanhola responsável ali pela interlocução entre o Brasil
entre a Câmara Brasileira do Livro e os organizadores da feira. E nessa reunião foi que eu tive uma lição de liderança com a Roseli. E aí, nessa reunião, ela muito hábil, de maneira muito articulada, isso foi em 2008, ela saiu com uma pauta dali. Ela saiu com uma definição daquela reunião de que o Brasil seria o país homenageado da Feira do Livro de Frankfurt em 2013. E nós saímos dessa reunião com essa definição. Então, nós começamos a feira como o sinônimo de desorganização em função dos livros e terminamos a feira como país homenageado e a pauta mudou. Então, quando a feira terminou, a imprensa brasileira, os editores, só se falava disso, como o Brasil poderia se alavancar a partir da Feira do Livro de 2013. E em 2013 o Brasil foi o país homenageado, fizemos muitos negócios ali. Quando se compara 2012 com 2013, segundo os dados da Câmara Brasileira do Livro, o volume de negócios aumentou em 30%, sem dizer o quanto que o Brasil ser homenageado em 2013 projetou as editoras, os autores brasileiros para o mundo. E qual foi a lição de liderança? É o fato de que quem está na liderança precisa criar o seu próprio futuro, não é? Muitas vezes, muitos empresários ficam torcendo para que algo aconteça, mas não. O bom líder ele não prevê o futuro, ele cria o seu próprio futuro. E a Roseli teve essa habilidade, porque soube como estabelecer um objetivo bem definido. Na linguagem popular, ela fez uma boa limonada daquele limão bem azedo que a gente descascou ali, colocando o Brasil, o livro, em evidência. Então, quando você fala de resultados da Câmara Brasileira do Livro, eu gosto sempre de pensar que tinha uma boa liderança, tinha uma boa diretoria nos anos que eu participei da CBL, e foram anos de muito aprendizado, muito crescimento. Sem dúvida, foram anos muito bons, muito bons. Com certeza. E olha, Du, essa história em especial eu não sabia, eu não lembrava que você teve esse dissabor logo nos primeiros meses de gestão. E como você bem colocou, um objetivo principal bem definido e a capacidade de criar o futuro te deu essa luz de que estava diante de uma líder também que tinha capacidade para presidir uma entidade como aquela. Mas você já tinha experiência em liderança, já ministrava o Mastermind, que é uma jornada que também você já faz há muitos anos, né, Du? Há quanto tempo você está na Mastermind e como que foi essa sua evolução dentro da Mastermind e no mercado aí fora? Guto, essa é uma história que eu gosto muito de contar, porque eu sou formado em economia pela Unesp, tenho uma especialização em liderança, gestão estratégica pela Universidade da Califórnia e acabei assumindo uma posição muito importante sendo muito jovem. Eu era secretário adjunto de cultura de uma cidade que é a cidade de Ribeirão Preto. Tinha muita vontade, muita energia, mas não tinha muita habilidade para lidar com pessoas. Então, eu era muito focado em resultados. Até que eu recebi um feedback de uma colaboradora dizendo que eu precisava melhorar em relação a isso, porque eu criei uma expectativa no time, eu comandava 107 pessoas na secretaria, as pessoas compraram a minha ideia, mas 3 meses depois, pela falta de habilidade em lidar com pessoas, eu estava comprometendo esse engajamento do time. E aí eu fiz um programa, gostei muito, e quando foi resolvido criar a empresa Mastermind, o Jamil Albuquerque, que é um amigo, ele me convidou. Ele falou: Eduardo, estou pensando em abrir uma empresa, trabalhar com a filosofia de Napoleon Hill, usando uma metodologia muito prática, muito vivencial. O que você pensa da ideia? Eu adorei a ideia, porque o treinamento me fez muito bem. Adorei a ideia e eu falei: olha, ok, só que tem uma condição. Ele falou: qual? Eu quero atuar na região de Campinas, porque eu entendo que essa região onde nós estamos é uma região muito rica, 20% do PIB nacional, 20% do PIB do estado está em Campinas, mais ou menos 7% do PIB do Brasil está aqui na região de Campinas, e ela não é aquela loucura de São Paulo, né? É uma cidade um pouco mais tranquila. E foi assim que tudo começou. Então, o treinamento me fez muito bem, e desde então já faz mais de 20 anos que eu trabalho ajudando pessoas e empresas a terem melhores resultados nas suas carreiras, nos seus negócios,
nesses programas que atualmente são reconhecidos pela Fundação Napoleon Hill, portanto, tem uma certificação internacional, o que acaba agregando bastante valor e bastante credibilidade a quem participa do programa. Pô, que bacana. E, Du, tem tudo a ver com a forma como eu também cheguei no Mastermind, né? Que a gente se conheceu no mercado e numa das ocasiões foi justamente fazendo o treinamento que, para mim, começou a fazer sentido a liderança que eu ia exercer com aquilo que estava sendo ensinado. E eu tive o privilégio de fazer com você, né? Você foi lá logo em seguida da nossa jornada no mundo do livro. Eu fui convidado por um grupo editorial, a editora Santuário, a trabalhar lá com uma equipe e desenvolver um trabalho. E eu ia pegar a equipe comercial, de marketing. Tinha um consultor de São Paulo que já estava lá há um certo tempo. E eu só sei que o processo de negociação foi bem na linha do entusiasmo mesmo. Eu falei, não, vou lá, eles estão precisando de um cara que nem eu vou colocar aqui meu valor e tal. E os diretores falaram, não, tá tudo bem, é isso mesmo, beleza, a vaga é tua. E você tinha me visitado, falou, quer fazer um treinamento? Eu entendi um pouco mais do Mastermind. Eu fiz o Mastermind Lince nessa ocasião, que é o de liderança, inteligência interpessoal e comunicação eficaz. E aí que começou a minha saga, Du, porque na hora que eu cheguei para fazer o que eu tinha que fazer lá, eu encontrei uma cultura diferente. Eu estava acostumado a trabalhar em São Paulo, estava eu lá no interior, em Aparecida, onde as coisas eram diferentes, numa cultura diferente. E aí eu falava, cara, o que eu vou trazer de ferramenta aqui? Que até então eu tinha um nome a zelar, todo mundo já me conhecia. No mercado em São Paulo eu já tinha 13, 14 anos do mundo do livro. E lá, ninguém ia para reunião de CBL, de ANL, era uma realidade diferente. E aí eu comecei a fazer o Lince, e aí eu chegava na sessão 1, ferramenta de como conversar com as pessoas. Na semana eu já crescia com a ferramenta que eu tinha. Na outra semana, ferramenta de como contar uma história. E a partir dali, as minhas histórias começaram a ser muito mais interessantes. Porque quando a gente trabalha com técnica, tudo aquilo que a gente faz fica melhor. É como um atleta, né? Do que você dá para ele a performance, ele aprende muitas vezes do jeito dele por uma até aptidão, mas quando você entrega a técnica, aí você extrai o que tem de melhor. E foi a partir daí que eu falei, caramba, o Mastermind salvou aquele momento meu e me deixou ainda melhor a partir das ferramentas. Então, posso dizer para você que lá atrás, quando você falou sim pro Jamil, você já sabia que a ferramenta era boa, porque funcionou com você. Sim. E se um dia eu disse o sim para você, foi porque a ferramenta também funcionou para mim, né? Sim. Ô, Guto, sabe que eu me lembro que logo numa das primeiras reuniões da diretoria da Câmara Brasileira do Livro, né, que é a diretoria, uma espécie de um conselho ali da entidade, eu vi que você chegou e eu falei, puxa vida, que bom que o Guto tá aí. Na época você ainda não tinha feito o treinamento. Não. E eu me lembro que já houve uma sintonia muito boa, porque você tem essa característica, né, de ser uma pessoa agradável, ser uma pessoa entusiasmada, uma pessoa que é gostoso estar perto de você. E você tem uma história também como executivo, um executivo importante, de editoras importantes. E como é que você aproveita isso hoje, Guto, na sua instrução? Porque você está como instrutor da Mastermind há quase uma década, né? Como é que você concilia essa sua experiência também como executivo nos treinamentos que você ministra hoje? Muito bom do poder falar sobre isso, porque a gente está falando de algo que eu também me inspirei quando vi você ministrando o treinamento, que você tinha um diferencial. Falava, esse cara aqui, ele não dá só o treinamento, ele tem vivência. E eu tive a alegria de fazer em 2012, nós já tínhamos trabalhado juntos na Câmara Brasileira do Livro. Eu conheci antes a sua forma de liderar para depois estar em sala com você. E quando eu decidi estar na Mastermind, eu disse assim, eu também preciso evidenciar a experiência que eu tenho fora de sala. E no fundo,
Hoje, quando a gente está em sala de aula e com a vivência que eu tive no mundo do livro, hoje eu já vou para 26 anos do mundo do livro, passando por grandes editoras e grandes autores, eu vejo que poder ministrar um treinamento com a ferramenta que a gente tem da vivência lá fora é algo que agrega muito para quem está dentro de sala de aula. Porque a gente não tem apenas um conhecimento teórico daquelas técnicas que a gente entrega, do conteúdo que o Mastermind oferece. A gente tem a vivência prática. E eu posso dizer para você que a prática, eu usei o Mastermind durante todas as sessões que nós fizemos lá no começo. E aí poder contar um pouco sobre isso, por exemplo, eu falo de uma reunião que eu fiz com o Marcos Mion. E eu digo, olha, eu cheguei até o pai dele e eu mostrei para o pai dele o quanto que a gente poderia fazer. O pai dele intermediou uma reunião e eu consegui, por meio da personalidade agradável, de conduzir bem as pessoas a fazerem aquilo que eu precisava que fosse feito, marcar essa reunião. E aonde eu aprendi tudo isso? Foi lá. Então, hoje, ministrando treinamento, é muito bom poder contar as nossas histórias e também as histórias que os nossos participantes nos contam para mostrar para as pessoas a força que o treinamento tem. Basta que cada um que está lá para fazer o treinamento coloque essas ferramentas em práticas. Sim. Esse é o ponto principal, né? Sabe que você está contando isso, né? Da importância de se ter uma experiência para, a partir dessa experiência, poder falar com propriedade. Eu me lembro que há algumas semanas eu descobri que o meu filho de 12 anos tinha uma namorada. Eu tenho 3 filhos, um de 15, um de 12 e um de 10. E aí eu falei para ele, né? Eu falei, olha, Vinícius, vamos conversar um pouco, papai te explicar algumas coisas, né? E aí ele olhou para mim assim e falou, papai, agora não dá para conversar, mas em outro momento a gente conversa. Eu falei, ok, então em algum momento a gente vai conversar. E aí passou um dia, 2, eu falei, Vinícius, vem aqui que agora está na hora da gente conversar. E aí eu comecei a dar algumas orientações para ele, né? Eu falei, me conta quem que é a menina que você está namorando, o que vocês fazem, né? E aí eu falei, olha, se você precisar de alguma dica, fala para mim. E aí ele olhou para mim e falou assim, falei, Vinícius, eu tenho muito mais experiência do que você nessa área. Ele olhou para mim e falou assim, pai, eu falei, não, Vinícius, eu não tenho mais experiência que você nessa área. Você tem 12 anos, né? O papai já é casado, tem a mamãe e tal. E é incrível, né? Como, às vezes, as pessoas têm essa ilusão. Por que eu contei essa história? Porque tem muita gente querendo ensinar como se fosse uma criança de 12 anos, sem qualquer experiência. E vai ensinar a partir do quê? Do que leu num livro ou do que viveu? Evidentemente que os estudos são fundamentais, mas quando a gente usa ou quando a gente trabalha além da experiência que o conhecimento traz, através de uma boa leitura, através dos estudos, também a experiência de vida, a gente ganha muito com isso, né? Então, eu gosto muito de dizer que no Mastermind a gente une essas duas coisas, um conhecimento teórico muito sólido, mas também uma experiência de vida muito sólida para poder orientar as pessoas, para poder ouvir, para poder aconselhar, para poder despertar o que as pessoas têm de melhor, né? Então, sejamos mais adultos nessa relação, né? Procuremos mentores, instrutores, treinadores dentro ou fora da Mastermind, mas que tenham propriedade para dizer. Experiência, né? Vivência e que, acima de tudo, conectem pessoas, né, Edu? Sim. Porque tem muita gente que se lança... vou fazer mentoria, vou ser coach, mas sem uma experiência, sem essa capacidade de agregar pessoas. E aí acabam sendo coisas muito vagas e muitas vezes não trazem nada de agregador para aquelas pessoas que se encantam e se deixam levar. Sim. E essa é uma característica que eu queria colocar pra gente aqui, Edu. Uma das características que o Mastermind tem é reunir pessoas em torno de um objetivo voltado para o bem comum. E a cada turma do Mastermind nós temos uma característica especial, nós temos uma maneira de se conectar. Agora, eu já ouvi você contando algumas vezes e gosto muito dessa história de quando
vocês reuniam os masterminds e faziam experiências até internacionais, levando eles para conhecer outras empresas, outros modelos e vivenciando aquele ambiente que, se você for ver, hoje em dia está muito em moda, né? Vamos levar uma pessoa para visitar lá a Amazon e tal, e pá. E vocês já faziam isso, né, Du? Como é que era isso? Conta um pouco pra gente como que começou esse movimento quando você estava já em Campinas e a importância disso nessa conexão com os alunos. Sim, Guto, essa era uma experiência incrível, porque uma vez por ano nós montávamos um grupo de pessoas que já tinham participado dos programas, portanto já era o Mastermind, e nós tínhamos um convênio com a Universidade da Califórnia, especificamente no campus de San Diego, que é uma das principais universidades do mundo. Tem 13 ganhadores de prêmios Nobel nessa universidade. Então, nós passávamos uma semana tendo aulas com executivos, com consultores americanos. Muitas vezes, esses consultores também eram consultores de empresas como Microsoft, Apple, Amazon. E além dessas aulas, dessas especializações, havia também visitas a empresas do Vale do Silício. Nós visitamos, por exemplo, o Centro de Tecnologia e Desenvolvimento de Design da Nissan. Por exemplo, fizemos uma visita na Qualcomm. A Qualcomm é uma empresa muito interessante, porque todo mundo usa celular, mas se você perguntar para as pessoas, dificilmente a pessoa vai saber dessa empresa que é a Qualcomm. É uma empresa que hoje vale cerca de 180 bilhões de dólares. Uau. Pra você ter uma ideia, a Petrobras está avaliada entre 70 e 80 bilhões, depende da avaliação das ações. A Vale, 40, 50 bilhões. Então, é uma empresa 2 vezes maior que a Petrobras, 4 vezes maior do que a Vale, por exemplo. Uau. E a gente não ouviu falar, né? Então, numa dessas visitas, foi muito interessante. O que a Qualcomm faz? Ela tem como visão estratégica que é conectar as pessoas. Então, por exemplo, toda a tecnologia que a gente conhece de 4G, 5G, Bluetooth, é uma estrutura, é uma tecnologia desenvolvida pela Qualcomm. Ela desenvolve, por exemplo, microchips como o Snapdragon, que é um microchip super poderoso hoje. As pessoas que trabalham com jogos conhecem o Snapdragon. Então, quando alguém usa o celular, está usando uma tecnologia Qualcomm. E numa dessas visitas foi, por exemplo, com a diretora de RH da Qualcomm. E eu me lembro que nós chegamos na sede da Qualcomm e aí era um saguão enorme. E o que tinha na parede desse saguão? Tinha a concretização da visão da empresa. Né? Lógico, estava escrita a visão da empresa, conectar as pessoas, mas ali tinha um painel com mais de 15 mil patentes. 15 mil? 15 mil documentos de patentes da Qualcomm. É uma empresa que hoje tem mais de 330 mil patentes no mundo, uma empresa voltada para a tecnologia. E na reunião com ela foi muito interessante, porque a gente bateu um papo e aí, óbvio, né, fiz muitas perguntas. E uma das coisas que ela comentou, ela falou, olha, a Qualcomm ela funciona em cima de um tripé. Esse tripé é um objetivo bem definido, uma visão muito clara, que é de conectar as pessoas. E quando a visão é clara e as pessoas estão engajadas, os processos são criados. Então, não basta ter uma visão. Isso muitos empresários têm, né? Um desejo, um sonho, uma visão. Mas essa é uma parte. Uma mesa como essa não se sustenta apenas com um pé. Ela precisa de pelo menos 3 pontos de apoio. Boa. E esses pontos de apoio, quando se fala em gestão empresarial, basicamente são, uma visão bem definida, processos bem estabelecidos e pessoas engajadas. Então, esse é um dos fatores que faz a Qualcomm ser a empresa que é. O fator humano é muito importante, mas além do fator humano, além da visão, também o estabelecimento de processos. E é isso que a gente tem trabalhado ao longo dos últimos anos com muitas empresas, trabalhando dentro desse tripé. Formando muitos líderes capazes de ter uma visão estratégica bem definida, capazes de engajar pessoas
e capazes também de criar processos, criar padrão. Aí é sinônimo de sucesso, é sinônimo de êxito. E Edu, quando a gente tem as empresas, vai visitar as empresas, e uma das coisas que o Mastermind faz muito são os treinamentos em company. É comum a gente sempre ver um ou outro elemento, né? Uma visão bem definida, processos, um time qualificado. Mas quando a gente recebe os executivos em sala, muitas vezes falta aquele senso do todo. E a gente percebe nos trabalhos que desenvolve em company e trazendo também as pessoas para dentro de sala, que o Mastermind, principalmente, em especial o Mastermind Lince, para quem é líder, e o gestão para quem está dentro desse processo que traz as equipes para treinar, ele é uma forma, é uma metodologia que faz um passo a passo para que aquele líder, que aquela equipe, que aquele gestor, ele esteja mais completo e ele esteja mais bem equipado para conduzir o processo. Ou seja, são ferramentas que deixam ele dar passos maiores e mais largos. É isso mesmo, Du? Sim, é isso mesmo, Guto. E você colocou a visão do todo. E aí tem uma diferença muito clara entre quando é um executivo de uma multinacional, que faz parte de uma estrutura gigantesca, quando o líder exerce uma função na sua própria empresa, né, que é uma empresa muitas vezes pequena ou uma empresa média. E a grande diferença é, o executivo que trabalha numa grande empresa, ele faz uma parte de um processo que já está estabelecido. Então, ele tem uma visão do todo, mas é uma visão do todo do seu setor, não uma visão do todo da empresa. E isso, quando ele vem para o programa, ele começa a ter uma visão estratégica mais adequada em relação ao seu crescimento de carreira, quais são as articulações que ele precisa fazer dentro da organização para que ele comece a enxergar oportunidades onde muitas vezes ele não está enxergando. Já uma pessoa, quando é um líder, é o dono do seu próprio negócio, ele tem que jogar em todas as posições. Então, qual que é a dificuldade do médio empresário, do pequeno empresário? Ele tem que administrar o todo. E para administrar o todo, para ganhar escala, ele precisa estabelecer padrão. Precisa engajar pessoas, estabelecer processos, padrão, e isso entra numa onda positiva. Só o entusiasmo, só a visão não basta. É preciso engajar pessoas e criar processos que estabeleçam padrão de alto nível nas suas empresas. Então, por exemplo, no nosso programa de gestão, o ano passado, teve um participante que é de uma farmácia, uma das maiores farmácias distribuidoras. No ano passado, um participante participou do nosso treinamento de gestão e ele é o sucessor da empresa. E essa empresa é uma das maiores farmácias veterinárias, uma das maiores redes de farmácias veterinárias do Brasil. E qual que era o desafio dele? A empresa cresceu muito e ele já estava perdendo um pouco a mão, ele não estava enxergando os números, o painel de controle dele estava um pouco desorganizado. Num dos exercícios do programa, ele identificou uma oportunidade de crescimento da empresa. Ele trabalhou clientes que estavam inativos, fez uma curva de Pareto através de uma ferramenta que a gente entregou e nessa curva ele traçou uma estratégia. A partir dessa estratégia, ele estabeleceu um processo da empresa para identificar novas oportunidades em atuais clientes e para trazer de volta clientes que eles tinham perdido. E entre uma sessão e outra, na sessão que ele definiu, ele colocou uma projeção de faturamento. Ele falou, olha, pelos meus cálculos aqui, eu entendo que isso vai ter um impacto de 8 a 9 milhões em 12 meses. Mas o que a gente sempre coloca no treinamento, o empresário, quando toma a decisão, não tem que tomar a decisão no eu acho. Ele tem que tomar a decisão baseado em números. Então, entre uma semana e outra, ele fez a lição de casa. Levantou os números, levantou a base de cliente, pegou uma amostra, trabalhou o processo em cima dessa amostra, elaborou melhor os dados e 2 semanas depois, quando ele fechou o processo, ele viu que o impacto com base no resultado dessas 2 semanas não era de 8 ou 9 milhões, mas era algo em torno de 19 milhões de reais por ano. Um processo que ele mexeu. Então, a questão se você tem uma empresa média, uma empresa grande, administra, será que não existem muitas vezes oportunidades que estão escondidas
por falta de um detalhamento estratégico, por falta de uma ferramenta de gestão. E o nosso programa Mastermind Gestão faz isso, faz com que muitas vezes executivos e empresários enxerguem oportunidades que estão escondidas. E é uma ótima notícia. Excelente, excelente. E aí vem algo importante. Logo que eu fiz o Lince, eu dizia assim: Eduardo, esse treinamento é muito bom. Tem que fazer o Mastermind VIP para diretores, CEOs. E eu queria, é para gente grande. E depois eu fui entender que não é para gente grande, para gente média, para gente pequena, não é para executivo, não é para o empresário nem profissional liberal. Ele é uma metodologia que entrega resultados. Então, seja qual for a sua área, o Mastermind vai ajudar você a ter mais resultados na sua vida. E eu gosto de citar, Eduardo, uma formatura que nós fizemos juntos em uma turma alguns anos atrás e que, eu não me engano se era o meu irmão ou a minha irmã que estavam nessa formatura, e acabou que meus pais estavam lá também e a gente teve as apresentações das pessoas do final do Lince e uma das participantes chegou lá na frente e falou: e no futuro, eu estou fazendo carreira aqui dentro da Ambev, com 40 anos, eu quero ser vice-presidente da Ambev, com a visão dela lá na frente, com base no treinamento, na metodologia que ela aprendeu em sala conosco, criando a visão mastermind dela. Em seguida, foi uma outra participante. E ela dizia assim: no ano que vem eu me vejo com meu marido ganhando melhor e ele podendo sustentar a nossa casa, vou dar todo o suporte e, enfim, eu vou poder cuidar dos meus filhos, porque o meu mais novo já está com 6 anos e eu quero ter um ano tranquilo. Meu pai falou: pô, mas uma quer ser vice-presidente, a outra quer cuidar da casa. Como que é isso? E aquilo me bateu. O que é o melhor resultado para você? Essa é a questão. Quais são os objetivos? Dentro de cada objetivo, a metodologia para chegar lá, as ferramentas, a gente consegue entregar. Mas a gente vai ensinar a pessoa o como fazer e o que ela pretende, o porquê dessa pessoa e o para quê. Isso é de cada um. Isso é muito bonito, essa versatilidade que o Mastermind tem, né, Edu? Sim, Guto. Um dos princípios que nós temos é respeitar as pessoas, né? Como diria Caetano Veloso, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então, no Mastermind, nós não dizemos para as pessoas qual é o caminho, qual é a fórmula mágica para a sua felicidade, como se isso fosse uma receita. A gente faz o contrário disso. A gente respeita a história de cada um. A gente faz com que as pessoas revivam as suas próprias histórias, reconheçam o seu passado como base de tudo que ela criou até aqui e, a partir do presente, que elas criem uma visão de futuro dentro de objetivos que para elas são importantes, dentro de objetivos que para cada um é relevante. Então, eu entendo que o programa ele tem essa delicadeza, essa inteligência de não subestimar a inteligência de ninguém, de tratar as pessoas com respeito, com dignidade, para que elas mesmas entendam o que é melhor para a sua própria vida. Talvez isso explique um pouco do sucesso da Mastermind. Faz 20 anos que nós ministramos treinamentos dentro da mesma base metodológica, dentro desses princípios. 86% do faturamento da empresa vem através de recomendações. Perfeito. Ou recompra. Ou seja, pessoas que fazem o programa gostam, acabam recomendando para outras pessoas, o que comprova que é um treinamento sério, um treinamento que entrega muito resultado, um programa muito honesto, e é por isso que as pessoas gostam tanto, recomendam tanto, e é por isso que a gente tem amigos ao longo desses 20 anos, que a gente tem contatos até hoje, né? A nossa relação com as pessoas, quando a gente faz um trabalho numa empresa, por exemplo, nunca é um programa, sempre é uma relação de longo prazo, exatamente porque é um programa que entrega
resultado. É muito especial estar numa sala do Mastermind, vivenciar todo esse processo e manter essas amizades. Eu digo que quando a gente já estimula lá na sessão 1, as pessoas conversem entre si, se visitem, tomem um café, conversem sobre a vida, ali a gente começa a criar um vínculo e algo muito forte, né? E um ponto que muitas empresas buscam, Edu, é como é que eu posso garantir a sustentabilidade do meu negócio? Como é que eu posso garantir uma fidelidade do meu cliente? São questões que tanto no nosso treinamento de liderança, treinamento de vendas, onde a gente trabalha muito essas ferramentas, as pessoas procuram saber o como. E em especial, você tem uma característica, ora por estar mais tempo na empresa, ora também pela habilidade que você tem de ter clientes que estão conosco no Mastermind e mandam os teus colaboradores há mais de 5, 7, 10 anos treinando conosco. Conta pra gente um pouco do que alegria poder ter uma clientela tão fiel e que tem resultado sempre. Como que é? Qual que é essa mágica? Boa, Guto. Não tem mágica, não. O nome dessa mágica é trabalho. O nome dessa mágica é trabalho, né? Sim, felizmente tenho clientes que sempre treinam conosco, porque esses clientes, eles sabem o quanto custa um colaborador mal treinado. Tem gente que fala assim, não, mas eu vou investir e depois eu invisto nessa pessoa e daqui a pouco ela sai da empresa. Custa muito. Falou, olha, se você imagina que treinar uma pessoa custa muito, imagine o quanto custa uma pessoa mal treinada. Eu vou dar um exemplo. Boa. A gente tem uma cliente que tem uma clínica médica. E ela pediu para a gerente dela fazer o programa, porque nessa clínica médica é essa gerente que fazia o fechamento. Então, a pessoa faz uma consulta, ela é uma dermatologista, atende o público A em Campinas, é uma clínica bem conhecida. E depois ela fazia a consulta, a pessoa sai, mas o fechamento daquele tratamento é feito com a gerente. E são tratamentos que custam 10, 15, 20 mil, às vezes 30 mil reais. Uau! Essa gerente veio fazer o nosso programa de liderança, depois fez o nosso treinamento de vendas. E no programa de vendas, ela conheceu algumas técnicas de negociação e fechamento, né? E acompanhando com ela os resultados do programa, ela dizia, olha, os meus fechamentos, eles saíram de 80 mil para 160 mil ano. Aliás, de 80 mil para 160 mil mês. Uau. Porque eu estou mais hábil para fechar. E eu falei, nossa, que maravilha, né? Conversando com as duas, né? Com a dona da clínica e com essa gerente. A dona já é Mastermind, já fez todos os nossos programas. E aí eu falei, essa é uma boa notícia. Ela falou, sim, é uma boa notícia, porque eu estou olhando daqui para frente. Mas já faz quase 4 anos que ela trabalha comigo. E se eu pegar nesses 4 anos o que eu deixei de ganhar por não ter treinado essa pessoa, ela falou, se eu multiplicar 80 mil por 12, eu estou falando em mais ou menos R$1 milhão por ano de faturamento. Em 4 anos, ela deixou de ganhar R$4 milhões a mais, fazendo uma regra de 3 simples. Por quê? Porque tem uma pessoa mal preparada lá dentro. Portanto, se você imagina que investir 10, 15, 20 mil reais para treinar um colaborador custa caro, experimenta ter alguém mal treinado na sua equipe, o quanto que isso pode te custar. No caso dessa clínica, em 4 anos, custou R$4 milhões. A conta é simples. Impressionante, né? E esse é um ponto também que a gente precisa aprender a medir mais. Sim. É medir menos, né, o que custa fazer, o que custa treinar, quanto custa treinar uma equipe e medir o quanto custa não treinar. E é uma das únicas maneiras que a gente tem de gerenciar alguma coisa é medindo, né? Sim, é fundamental. E é fundamental também, Guto, que quem está na liderança, ele tem uma visão mais estratégica, olhando para dentro, sim, mas também olhando para fora da empresa. E muitas vezes, quem está no comando da empresa, ou muitos executivos, eles estão tão focados em resolver seus próprios problemas
que esquecem, ou não têm tempo, ou não têm foco em dar condições para que as pessoas trabalhem mais e trabalhem melhor. Eu me lembro quando eu era criança, o meu avô resolveu comprar um barco. E a gente gosta muito de pescar. E o meu avô, naquela época, né, já devia ter uns 65, 70 anos. Ele faleceu com mais de 96 anos, infelizmente já se foi. Então, você imagina a cena, né? Eu, meu primo, minhas primas, a minha tia, minha avó, a gente foi tudo para a beira do rio, lá no Vale do Ribeira. O meu avô comprou o barco, comprou o motor, só que ele não tinha tirado a raiz, né? Não tinha carta não sabia como pilotar. Ele leu ali o manual. E aí eu me lembro que foi uma cena muito curiosa, porque a gente estava todos na beira do rio, assim, o barco lá, o meu avô ligou o motor do barco, só que ele ligou o motor do barco e ele, em vez de ficar com o motor para trás dele olhando para frente, o que ele fez? Ele estava de costas para frente do barco, voltado para frente do motor. E quando ele ligou o motor, o barco já saiu, estava engatado, enfim, eu não sei o que aconteceu ali, mas o barco já começou a se movimentar. E ele começou a manusear o barco, olhando só para o motor, olhando. Ou seja, lembra assim, o barco começou a rodar em volta de si, né? E aí aquele desespero, a criançada gritando, vô, vô. E ele conseguiu dar uma volta, mas como a habilidade era zero, ele parecia o Titanic entrando na areia, sabe? Quando entrou assim na areia, parou, aí ele parou o barco, morreu o motor, aí ele fez aquele silêncio, aí ele falou assim, e aí, vamos? Quem vai pescar com o vô? E aí, quem subiu? Eu subi, né? Uma época que a gente ainda não tinha tanta consciência. Noção. Mas eu me lembro que foi um pânico total. Foi um pânico total ali, né? Para eu conseguir subir no barco demorou uns 30 minutos. Por quê? Porque houve toda uma negociação, né? Aí meu avô andou de novo, pegou um pouco mais de jeito. E aí, sim, a gente foi pescar, mas a regra era, não podia ir 20 metros mais para frente, 20 metros para o meio do rio. Era só pertinho, porque qualquer coisa a gente voltaria no remo, né? Por que acontece a história do meu avô, Guto? Porque tem muito empresário que é assim. Tá olhando tanto para o seu próprio motor que muitas vezes não tem uma direção definida. Uau. E quando não se tem uma direção, gera-se muito ruído. As pessoas não sabem para onde estão indo, se sentem inseguras. E quem quer entrar num barco assim? Então, atualmente no Brasil, a gente está vivendo basicamente pleno emprego. 5,2%. É a menor taxa de desemprego desde que isso começou a ser medido desde 2012. Uhum. Isso significa o seguinte, os bons profissionais, eles estão sendo disputados pelas empresas. Perfeito. E muitos empresários me perguntam, Eduardo, está difícil selecionar, está difícil achar gente boa nas turmas. Eu pergunto, quem está contratando? 100% das pessoas levantam a mão. Quem tem vaga aberta na empresa? 100% das pessoas levantam a mão. Uhum. Uma boa forma de você engajar as pessoas é fazer com que essas pessoas tenham uma visão clara para onde a empresa está indo. Não só para onde a empresa está indo, mas também uma visão clara do seu próprio crescimento na sua própria carreira. Sim. Portanto, na liderança é fundamental que a gente pare de olhar para o nosso próprio motor, pare de olhar muitas vezes para o nosso próprio umbigo e comece a ter uma visão para fora da empresa, uma visão mais estratégica. Para isso, uma boa gestão é fundamental e a gente pode ajudar você que é empresário a ter essa boa gestão para que o seu barco seja um barco que tenha uma direção, com um bom motor de popa e que as pessoas queiram entrar nesse barco. Muito bom. Eduardo, tem uma característica dentro do Mastermind de Lince que eu também sou encantado. E isso eu confesso para você, e conversei aqui com o Fred, inclusive citei um momento isso, que as primeiras sessões do treinamento Mastermind Lince foram as que mais mexeram comigo e incomodaram. Quando você dizia assim, não, porque agora a gente vai fazer os planos e a gente vai apresentar na próxima sessão. Eu falei, agora a gente vai assumir compromisso aqui, vai levar lá. Aquilo me incomodava porque ele estava me levando para diante de um espelho para ver como é que eu atuava como pessoa, como é que estavam os objetivos para chegar lá. E uma coisa que, ao conhecer o processo e avançar, eu fui vendo que tudo é divinamente
pensado e racionalmente bem elaborado para que a gente consiga primeiro ter uma percepção própria de quem somos nós e quem sou eu como líder, para que então, enxergando as minhas fraquezas e as minhas potencialidades, eu seja, em primeiro lugar, líder de mim mesmo. Para então, numa segunda etapa do treinamento, começar a aprender como influenciar as pessoas. E aí, mais ao final, com mais ferramentas e já treinado, com os desafios da liderança, que é como lidar com pessoas de comportamento desafiador e fazer até aqueles que não gostam de você te respeitarem e fazerem o que precisa ser feito. Mas quando a gente está lá dentro do processo, e muitas vezes a gente está numa sociedade que ela é ansiosa, que ela já quer chegar logo ao final, muitas vezes as pessoas não têm paciência para esse processo. E querem ir direto ao ponto, mas sem passar pela etapa do líder de si mesmo. E não é raro a gente ver, Eduardo, que muitas pessoas que estão em cargo de liderança, se questionadas, se você perguntar para elas onde você quer chegar, nem isso sabem responder. Quais são os riscos de alguém ser liderado por um líder que não sabe onde quer chegar? Porque pior do que não ter um líder é ser liderado por um líder ruim. Guto, tem uma frase do Platão que diz assim: a primeira e mais importante vitória é ser líder de si mesmo. Uau! Então, se a pessoa não tem autocontrole, se ela não lidera nem a si mesmo, como é que ela vai liderar os outros? Então, todo programa de autodesenvolvimento que é real, que é efetivo, ele leva tempo. Não se faz um bom vinho em uma semana. Boa. Ninguém cria músculos fazendo 2 ou 3 sessões no final de semana. Então, é por isso que o nosso processo leva tempo. Agora, é um tempo de qualidade. E é por isso que entregamos tanto resultado. Você tem muita experiência como instrutor, né, Guto? Sim. Você falou toda uma trajetória, né, de lidar com pessoas. E você é uma pessoa que está sempre disposta a contribuir com o participante, né? As pessoas gostam muito de você como instrutor. Qual foi, Guto, uma experiência de um cliente que você falou, isso aqui mexeu comigo. Isso daqui me fez ter uma percepção diferente sobre o que é o trabalho, o que é o mastermind, o que é esse processo. Você consegue lembrar de uma boa história nesse sentido? Excelente. Guto? Me vem aqui 2 situações que foram muito importantes. A primeira tem a ver com o que a gente já conversou, de eu sonhar alto com quem eram os clientes ideais para o Mastermind. Logo que eu entrei, eu entendi que o Mastermind era uma ferramenta poderosa e que todos deveriam ter acesso a essa ferramenta para se tornarem líderes melhores. E aí eu fui trabalhar com o Mastermind para treinar médicos e profissionais da área da saúde. Dentre vários motivos, o ano era 2016, 2017, a gente estava vivenciando uma situação que não é muito diferente das que a gente vivencia até hoje, onde o trabalho do médico ele é colocado em prova, porque muitas vezes ali, com altas cargas de pressão, horário de trabalho excessivo, muitas pessoas não tinham tempo para pensar. E a gente teve a oportunidade de começar a treinar médicos. E toda essa jornada começou com um médico, anestesiologista, que eu conheci num evento que a gente estava discutindo sobre... Era um grupo que falava sobre política e outras questões mais, não era nada específico da área da saúde, e ele manifestou muito interesse em querer trabalhar melhor a liderança, a comunicação, e foi treinar com a gente. E ali ele falou, cara, esse é um treinamento poderoso que todos os profissionais da área da saúde precisavam ter. Na época ele trabalhava
num hospital aqui em Campinas, que é o Renascença, e aí ele falou, vou te apresentar para o pessoal lá. E aí eu comecei a conhecer as pessoas, até que uma das coordenadoras lá, Regina Ingeloif, uma querida, um abraço para Regina, também uma grande amiga, ela foi fazer o treinamento Mastermind com a gente, Edu, e ela era diretora do hospital Renascença naquela ocasião. Ela era a única dos 56 diretores do hospital da rede intermédica, Notre Dame Intermédica, que era mulher. E ela já tinha uma situação de liderança muito desafiadora, porque ela também não era médica, mas ela era uma gestora, e ela era a única diretora também não médica. E ela fez o treinamento, entendeu a importância desse treinamento e falou, os meus médicos vão treinar com vocês. E dali para diante, começou uma série de médicos, profissionais da área da saúde, gerentes de enfermagem, a treinar com o Mastermind. E uma característica muito interessante começou a acontecer em sala. Você e eu estávamos ministrando os treinamentos. Você tinha o executivo de uma multinacional, um grupo de advogados, profissionais liberais e o pessoal da área da saúde. E aquilo começou a trazer uma riqueza muito grande para as nossas turmas. Em uma das ocasiões, com um dos médicos que era do diretor do pronto-socorro da rede, ele me falou assim, você sabe qual é a maior característica que nos ensina aqui aos médicos? Se vocês treinassem um grupo só de médicos, a gente não ia querer estar fazendo treinamento. A gente ia ter uma série de dificuldades, de fatores que nos levam a... Agora, estar entre executivos e empresários nos ensina e nos ensina muito. Mas como você bem colocou, Eduardo, quando a gente vai no Mastermind, a gente vai até por dentro das histórias de cada um. E quando nós temos médicos dentro de sala, profissionais da área da saúde, com as suas histórias, a gente também vê o quanto muitas vezes essas pessoas passam por desafios que não são única e exclusivamente de resultados, mas que são existenciais e que muitas vezes uma decisão que ele toma pode salvar uma vida. Então esse foi, sem sombra de dúvidas, um dos momentos mais importantes. Eu fiquei muito feliz por conseguir treinar a área da saúde e até hoje sou reconhecido por treinar os profissionais da área da saúde e por também estar diante de histórias que edificam e que nos ensinam muito o valor da vida. Muito interessante, Guto, porque o programa ele é feito para pessoas. Muitas vezes quando a gente pensa em resultado, em altos executivos, em empresários, né, tem aquela mística. Eu me lembro que foi uma das primeiras turmas, foi em 2008, 2006. Nós treinamos uma empresa que é uma empresa que na época era uma empresa brasileira ligada a um grupo suíço, é referência na área de saúde, trabalha com implantes. E nessa empresa eu fiz uma reunião, foi muito interessante essa reunião, qualquer dia eu conto essa história, mas o presidente da empresa, ele era suíço, aliás, perdão, ele era austríaco, a empresa é suíça, ele era austríaco, engenheiro e presidente da empresa aqui no Brasil. Então, pensa numa pessoa exata, uma pessoa pragmática. Era exatamente o perfil desse executivo. E ele falou, Eduardo, nós vamos fazer uma turma, eu estarei nessa turma, vou colocar alguns diretores, 2 diretores, alguns gerentes, alguns supervisores, então serão 12 pessoas. Se eu gostar do resultado, a gente vai fechar outras turmas. A gente fechou umas 8 turmas nessa empresa, ficamos 2 anos ali treinando as pessoas. Uhum. Mas o curioso é que a grande dúvida era, puxa vida, né? Ele, austríaco, engenheiro, CEO, vai fazer um treinamento comportamental para falar de gente. E qual foi a surpresa? A surpresa é que, ao longo do programa, logo no começo, ali na sessão 3, ele tinha uma missão, que era fazer alguma coisa agradável, fazer alguma coisa diferente por alguém, mas dentro do contexto da liderança, dentro do contexto da empresa.
Mas ele, com uma visão, uma cultura diferente da nossa aqui no Brasil, ele fez algo muito inusitado. Ele estava andando com o carro dele, né? Porque ele tinha um Audi, e ele viu uma pessoa num ponto de ônibus tomando chuva. E ele, então, deu a volta, parou o carro dele, ele contou isso em sala, perguntou para a pessoa se ela queria uma carona, e ele levou essa pessoa até a casa dela. E contou para a gente. Quando ele contou, metade das pessoas aplaudiu e se emocionou, porque jamais imaginou que o CEO da empresa ia ter uma atitude como essa. E a outra metade o repreendeu. Falou, escuta assim, segurança, como assim, como assado? Mas veja, independentemente se a pessoa é um médico, um engenheiro, o CEO de uma empresa, um dono de uma empresa, um executivo de uma grande, de uma média empresa, é um ser humano. Uau. Então ele é pai, ele é filho, ele é amigo, ele tem dores, ele tem preocupações, e o programa respeita isso, porque nós tratamos as pessoas como pessoas e conversamos com as pessoas como seres inteligentes, autônomos, com capacidade de ter uma análise crítica sobre as coisas. Então, o treinamento ele é para gente que quer evoluir, gente que quer algo melhor para si, algo melhor para a sociedade. Bom. E é por isso que é tão gostoso, por isso eu sou tão apaixonado em fazer o que eu faço, que é formar pessoas dentro dessa metodologia. É muito bom. E, Eduardo, tem um ponto que isso eu acredito que você vivenciou no mundo do livro, mas talvez em situações diferentes. Eu trabalhei muito dentro das editoras. E depois da minha vivência na ANL, lá em 2016, já iniciando os trabalhos aqui na Mastermind, eu assumi a função de agente literário em grandes editoras, como Planeta, Alta Books e outras grandes, a Buzz, que eu tenho um trabalho com o Anderson até hoje, um trabalho forte. E eu comecei a ouvir muitas pessoas com as suas histórias querendo colocar no papel a sua própria história. E quando a gente fala de como se nasce um livro, a gente fala uma série de histórias que são contadas e colocadas dentro de um livro para eternizar. Mas aí vem a questão, por quê? Algumas dessas histórias são extremamente interessantes e as outras são muito chatas. E você sabe que eu fui muito feliz em caminhar com a minha carreira de agente literário junto com a carreira de instrutor Mastermind, porque foi justamente entendendo como contar histórias de uma maneira organizada e também pelo programa o Mastermind Pleno, de como a gente se expressar e como falar em público, que eu fui entender a resposta a essa pergunta. Porque algumas histórias encantam e outras histórias, elas passam uma ideia, às vezes, de arrogância, de prepotência, porque não tem a conexão com as pessoas. E eu queria perguntar para você, e eu sei que você gosta muito desse programa do Pleno, que é um programa que a gente tem de estratégia, negociação em oratória. O que uma boa forma de contar uma história traz para quem está contando essa história? Profissionalmente, a gente não vale pelo resultado que a gente entrega. A gente vale pela percepção que as pessoas têm do resultado que a gente entrega. Uau, forte isso. Então, contar boas histórias é uma maneira de influenciar as pessoas, de envolver as pessoas. E a partir do momento que as pessoas estão envolvidas, a gente consegue atribuir um valor adequado, muitas vezes, aos resultados que a gente entrega na empresa. Existem pessoas que têm um nível de consciência ainda mais baixo, que acreditam que o resultado do seu trabalho é fazer tarefas. Falam, não, mas eu faço muitas tarefas. Eu falo, ok, mas você faz muitas tarefas, mas qual o resultado que você entrega? E a pessoa não tem nem consciência do resultado. Daquelas que têm consciência do resultado, não basta dar resultado. É preciso saber mostrar esse resultado com competência. E o Pleno ajuda muito nisso, para que a pessoa se coloque, para que a pessoa se posicione. Isso vale para quem é executivo, isso vale para quem trabalha com vendas,
Isso vale para quem é empresário ou empresária e faz boas negociações, porque isso tem a ver com posicionamento. Vou dar um exemplo. Tem um participante que se formou há 3 semanas Tá. e ele é advogado e ele tem um único cliente, que é uma empresa. E essa empresa, ele faz todos os trabalhos jurídicos ali, mas ele não é contratado pela empresa. Então, ele veio trabalhar no programa a sua visão, porque todos os ovos estão em uma única cesta. E ele tem um poder muito pequeno de negociação ali, né? Então, ele se sente muito frágil. Talvez isso seja o caso de algumas pessoas que estão nos assistindo. Então, ele tinha 2 caminhos. Uma, se consolidar na empresa atual para ocupar mais espaço e abrir possibilidades de ter novos clientes. Então, a primeira pergunta que eu fiz para ele é: qual o resultado que você gera na empresa? Ele não sabia me responder. Eu falei: se você não sabe qual é o resultado que você gera para a empresa, como é que você vai renegociar o contrato que você tem com a empresa? Bingo. Qual é o seu número? E aí, evidentemente, a gente conversou um pouco, é muito simples. E aí eu falei: olha, você já tem uma metodologia, agora a partir disso, você faz a conta de quanto você já gerou para a empresa nesses 4 anos. Uau. E aí, 2 semanas depois, ele fez a conta, me trouxe o número e falou: olha, Eduardo, é impressionante. Eu não tinha ideia do quanto eu já tinha gerado de valor aqui dentro. Ele falou: e agora eu me sinto mais confiante para negociar, para renegociar o meu contrato. Então, é fundamental que a gente tenha números, que a gente entenda qual é o nosso valor. Isso traz autoconfiança. Autoconfiança não vem de você ficar na frente do espelho repetindo: eu sou bom, eu mereço, eu consigo. Enfim, essa é uma conversa que a gente pode ter, mas a autoconfiança vem quando a gente tem uma boa base. E essa base, quando a gente fala na vida profissional, vem do resultado, vem da experiência. Portanto, ter clareza disso é fundamental. Fundamental. Uma das coisas que o Pleno me ensinou, fazendo o Pleno e depois trabalhando em várias edições do Pleno junto com você, é como é importante nós termos uma postura. E quando a gente fala em comportamento e a postura diante do cliente, tudo muda. Muitas vezes a forma como a gente coloca uma situação, como a gente conta uma história, a maneira, como a gente dá luz em uma ou outra parte da evidência, muda completamente o caminho das coisas. E um ponto muito importante que, para mim, foi um grande aprendizado, é que a gente não tem que se preocupar tanto com, muitas vezes, com querer mostrar para a pessoa que está nos ouvindo, para o receptor da mensagem, que nós estamos querendo mostrar para eles que sabemos, que temos condição, que aquela história vai ser útil para ele. Muitas vezes é o próprio posicionamento de se colocar de uma maneira como se não tivesse esperando nada, simplesmente colocar a história de uma maneira bem contada, sem esperar nada em troca, que faz com que desperte a atenção. É um pouco daquela capacidade que a gente tem de conduzir um processo mesmo sem precisar ficar dando ordens, mas é mais pela maneira como colocamos as coisas que são interessantes para quem escuta e que traz a pessoa até mais próximos de nós, né? Todo programa de oratória deveria ser chamado de um programa de escutatória. Boa. A melhor forma de a gente se comunicar com alguém, primeiro, é entendendo a pessoa, é partindo do público. Vou dar um exemplo. Teve um participante, ele tinha uma negociação muito importante para fazer, era um negócio de 70 milhões de reais. Ele trabalha com insumos biológicos e ele marcou uma reunião para apresentar para um grupo econômico que planta soja aqui no Brasil. Então, era um negócio de 70 milhões de reais. E ele foi com a apresentação. Durante os 3 dias de treinamento, ele treinou essa apresentação.
E em algum momento do treinamento, nós abrimos para perguntas e respostas. Então, o público fez o papel exatamente desse grupo econômico e começou a questioná-lo. E ele não tinha respostas. A partir do momento que ele se colocou no lugar das pessoas, ele mudou a estratégia dele de apresentação. Em vez de fechar um negócio de 70 milhões de reais, o que ele propôs? E ele treinou isso dessa apresentação para frente. Ele falou, olha, eu vou fazer um negócio com vocês de 2 milhões de reais. A gente vai fazer um teste de campo. Nesses 2 milhões de reais, eu garanto que vocês vão ter um aumento de produtividade de X. E a partir desse aumento de produtividade, a gente faz um contrato maior. E já deixou isso tudo engatilhado. Então, ele mudou a estratégia da apresentação dele porque ele ouviu o público. Ele teve a capacidade de se colocar no lugar das pessoas. E ele foi fazer a apresentação e ele usou essa estratégia e hoje ele tem o contrato integral, não de 2 milhões, mas de 70. Mas ele começou com o de 2 milhões. Se ele fosse para essa apresentação, para essa reunião importante, com a ideia inicial dele, sem levar em consideração, sem se colocar no lugar das pessoas, talvez hoje ele não tivesse conquistado esse cliente. Então, foi uma pessoa que aproveitou muito o programa, porque ele não trabalhou apenas a oratória dele, mas ele trabalhou a performance, ele trabalhou a estratégia da apresentação. E uma boa estratégia, uma boa apresentação gera bons negócios. É isso que nós fazemos no programa Mastermind Pleno. E atenção para você que tem o desejo de treinar a sua oratória, entender que um bom treinamento de oratória não é aquele treinamento que te entrega 300 técnicas, porque muitas vezes se entrega muita técnica que nem sequer é utilizada mais hoje em dia. O bom programa de oratório é o que te conecta com os objetivos que você tem e te posiciona bem acima da média, não é mesmo? Sem dúvidas, sem dúvidas. Técnica de oratória por técnica de oratória, enfim. Ninguém precisa mais morder caneta, né? Faz mal, inclusive. Faz mal, inclusive. A gente ouve cada coisa do que realmente é um ponto. Uma característica, fim de ano chegando, oportunidades. Sim. Hoje mesmo fizemos uma excelente reunião num grupo empresarial que vai celebrar resultados. Me traz aqui à tona, quantas empresas nós já tivemos a oportunidade de estar juntos e de trabalhar objetivos específicos que aquela gestão necessita, que aquela equipe necessita, para trazer mais e melhores resultados para a empresa. Como que começou os treinamentos in company na tua vida, Eduardo? E o que você mais gosta de trabalhar quando você vai até a empresa e entrega para eles algo que de fato eles estão precisando? Guto, essa é uma questão muito boa, porque me traz uma lembrança de 2005. 2005 foi o primeiro ano que eu cheguei aqui em Campinas. E eu já tinha tido algumas empresas, né? Quebrei algumas empresas. Eu já tive um jornal, quebrei um jornal. Já investi em construção civil, essa deu certo, deu certo. Que bom. Investi na construção de alguns prédios, em Jabuticabal, que era onde eu morava. E aí, primeiro eu fiz um, aí deu certo, deu lucro, desse um eu fiz 2, e aí fez 3. Eu falei, nossa, que maravilha, né? Que maravilha. Mas, enfim, a vida me levou para outros caminhos. Mas quando eu cheguei aqui em Campinas, o grande desafio de quem abre uma empresa qual é? Conquistar clientes. Boa. E aí, através de uma conexão, eu conversei com o superintendente da Caixa Econômica Federal e ele tinha uma demanda muito grande. Naquela época existia o programa Minha Casa, Minha Vida, que injetava em torno de 15 bilhões de reais por ano na construção civil, portanto, tem uma boa movimentada no mercado nesse sentido. E foi ali que nasceu a primeira turma. E como é que nasceu essa primeira turma in company? Aqui na região de Campinas, da Mastermind, na Caixa Econômica Federal. Ouvindo. Então, nós entendemos naquela época perfeitamente o que o banco precisava. A partir dessa demanda do superintendente, do alinhamento que foi feito na área de recursos humanos, o que inicialmente era uma turma, foram 2 turmas.
E aí, a partir dessas 2 turmas, lá na sessão 3, sessão 4 do treinamento, o Isaac, um grande amigo que na época foi visitar, falou: Eduardo, eu vim entender o que está acontecendo aqui, porque o pessoal só fala disso. Uau! E aí ele ficou a sessão toda. E quando terminou a sessão, eu falei: olha, já entendi, vou colocar mais 50 pessoas. Uau! Então foram 4 turmas a partir dali, e o Isaac saiu dessa superintendência, foi para uma outra superintendência aqui na região, e foram mais 100 pessoas, então foram 200 pessoas treinadas, numa época em que a Caixa Econômica Federal teve um papel fundamental na dinamização da economia aqui do Brasil e também na execução do seu papel social como instituição bancária. Então, foi uma experiência muito rica. E o que eu entendo que faz a diferença num programa in company é quem ministra o treinamento entender da realidade da empresa. Boa. Entender da realidade da empresa e fazer algo na medida, com exemplos relacionados ao setor, com situações que têm a ver com o setor, porque aí o aproveitamento é muito maior e o resultado para a empresa é muito grande. Perfeito. E aí eu te coloco um outro ponto que eu tenho certeza que você vai saber trabalhar e que muitos devem ter essa dúvida também. Qual a diferença de um treinamento ou de uma palestra motivacional para algo de fato que transforma? Não sei se existe essa palavra transformacional. Algo que transforma. Aonde está essa diferença? Os nossos resultados dependem de 3 pontos: do conhecimento, da habilidade e da atitude. Nenhum desses 3 pontos sozinhos funciona. Se a pessoa tem muito conhecimento, mas não aplica, o resultado não vem. Se ela tem atitude, mas não tem conhecimento e não tem habilidade, ela vai fazer bobagem. Verdade. Né? Se ela não tem habilidade, ela pode até ter atitude, ela pode até ter o conhecimento, mas ela vai fazer mal feito. Portanto, o que sustenta os nossos resultados é conhecimento, habilidade e atitude. Normalmente, uma palestra, um curso trabalha muito focado em conhecimento, mas não necessariamente ela provoca aplicação daquele conhecimento que a pessoa está adquirindo. Eu converso com muitas pessoas da área de recursos humanos e falo: Eduardo, eu parei de mandar pessoas nesses programas de final de semana. A pessoa vai lá, chega lá sexta-noite, vara a noite de sexta-feira, fica domingo de madrugada, domingo, meia-noite acaba o programa, ela chega na segunda-feira na empresa, está cansada. Parece uma rave do autodesenvolvimento. Aí uma semana para a pessoa se recuperar. E uma semana depois que ela participou, ela fala: tá, mas e aí? O que você aplicou? Como é que você vai trazer isso para a empresa? Portanto, normalmente, uma palestra, um curso, uma imersão, quando é mal conduzida, trabalha muito conhecimento. É fundamental o conhecimento, mas só conhecimento não gera resultado. Já um programa de treinamento é diferente. Um programa de treinamento, além do conhecimento, a pessoa pratica para desenvolver habilidade, desenvolve a sua consciência para rever as suas atitudes diante da vida. E aí, essa tríade faz com que ela de fato se desenvolva e tenha resultados. Por isso, bons programas de treinamento, eles levam tempo. Quer encurtar caminho? Não é com a Mastermind. Boa! Agora, quer ter resultado efetivo? Aí é com a gente. Isso leva tempo. Não dá para enganar as pessoas. A gente está 20 anos no mercado porque a gente faz um trabalho sério, um trabalho que entrega resultados. Isso leva tempo. Então, você pode, em 3 meses, ter resultados e ter um desenvolvimento muito mais efetivo. Excelente, excelente. Muito bem, Eduardo. Considerações que você vê importante para o nosso público que está assistindo, para os masterminds que estão aqui para matar saudade, para ver o Guto e o Eduardo junto aqui no podcast. Olha, eu quero deixar um abraço para todo mundo que assistiu esse podcast. Foi muito bom esse bate-papo. A gente precisa fazer isso mais vezes. Bora, né? Lá. A gente conversa muito, mas normalmente tem vinho, né? Tem uma boa comida. Podia Na próxima a gente traz, próximo. Né? Então, quero deixar um abraço para você que vivenciou e que aproveitou esse podcast. Se tiver alguma pergunta, manda para a gente. Haverá outras oportunidades. E quero agradecer a você também, viu, Guto? Você é um companheiro de uma vida, né? É verdade. A vida é algo muito bom. Eu gosto muito de uma frase que diz que viver é se relacionar. À medida que a gente se relaciona com o mundo, com as pessoas, a gente vive.
E existem relacionamentos muito bons que duram 1 ano, 2 anos. Pessoas que vêm e vão na nossa vida. Eu tenho o privilégio de conviver com você, de me relacionar com você há pelo menos 10 anos. Há pelo menos 10 anos. É verdade. Que dure pelo menos mais uns 40, Guto. A gente tá com 50, até os 90, acho que já tá bom. Estamos chegando lá. Tá ótimo. E eu queria agradecer a todos também, dizendo que eu tenho uma paixão por ouvir histórias. Eu acredito que um dos caminhos que o Mastermind me levou é aprender a ouvir as histórias e talvez a partir daí eu tenha ficado também um agente literário melhor, porque ouvindo as histórias eu passei também a conseguir entender melhor o que passa dentro de cada pessoa, seja um participante, seja um autor. E o caminho que eu quero deixar essa mensagem final diante do Conexão Mastermind, histórias que fazem a diferença, é que você pode ter certeza que a sua história faz diferença na vida de alguém. Talvez você tenha deixado sua história passar no piloto automático, esteja só vivendo uma vida sem perceber o que está acontecendo ao teu redor. E você é observado o tempo todo, as pessoas enxergam o seu valor, enxergam também as suas fraquezas e não tem mal nenhum nisso, porque todos nós temos cada uma delas. Mas o mais importante, você faz toda a diferença na vida de alguém. Por isso, cuide bem da tua história e aprenda a contá-la conseguindo mostrar um valor percebido com a Mastermind. Um master abraço para todos.